paz do Senhor para todos os nossos queridos e amados irmãos. Nesta manhã nós estamos iniciando aqui a nossa escola bíblica dominical. Hoje estaremos estudando, meus queridos, a primeira lição desse trimestre. Vê se você consegue observar aqui. Glória a Deus. A primeira lição desse trimestre, nós estaremos estudando aqui sobre a igreja eleita. Carta aos Efésios. Que nós possamos ter uma maravilhosa lição nesta manhã, amém? Eu quero, glória a Deus, quero convidar aqui os nossos professores, são convidados, aqui está conosco o irmão Eliezer, o irmão Diego, são nossos professores da escola bíblica, e agora nessa manhã nós estaremos transmitindo essa escola aí para você, na sua casa, você que está ao vivo, ou você que vai participar na sequência desse vídeo que vai ficar disponível lá no nosso canal ali, no YouTube. Você pode acessar para assistir essa escola, a Assembleia de Deus, AD Pedra Angular, está lá no nosso canal, e também aqui para fazer aqui a leitura do texto. Estaremos iniciando com a nossa introdução, amém? Bom dia. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos aqui iniciar a leitura, né? Lição de número 1, como o pastor já bem falou, se trata da carta aos Efésios. Saudação aos destinatários, né? O textuário vai dizer o seguinte: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo de número 2. Nossa prática nos diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Vamos ler, né, a partir de Efésios, capítulo 1, versículo 1. Apóstolo Paulo, de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis. Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo que crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados? Então, e eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce nos que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes o apóstolo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, o objetivo geral da nossa lição. Ele vai falar sobre o propósito divino na Epístola aos Efésios. Esse é o objetivo da nossa lição nesta manhã. E nós teremos 3 pontos. O irmão Eliezer vai estar apresentando o primeiro ponto, e eu vou dar seguimento aqui. Nós estaremos fazendo alguns comentários, né, ao decorrer dos pontos. Nós estaremos aqui discutindo sobre alguns pontos, tratando algumas referências, para que você também possa tomar nota aí na sua casa. Eu lhe aconselho você pegar aí a data da epístola aos Efésios, da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, repetindo, o primeiro ponto, apresentar a autoria da data da epístola. O segundo ponto, identificar para quem foi dirigido, ou seja, qual é o destinatário. E o terceiro ponto, o propósito da escrita e a mensagem contida nesta epístola. Amém, meus queridos? Nós iremos agora para a nossa introdução da nossa lição. A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. E aí estudaremos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estaremos estudando aqui os aspectos introdutórios
e as principais abordagens doutrinárias da Epístola aos Efésios. E durante esse estudo, nós estaremos aqui levando a adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, que nós tenhamos uma lição, um trimestre maravilhoso. Nós vemos aqui que o escritor, ele está colocando a Epístola aos Efésios como a coroa dos escritos de Paulo. É realmente, irmãos, um momento de nós desfrutarmos dessa epístola. Teremos assuntos muito concisos, ou seja, teremos assuntos de profundidade. A atenção é que pouco Paulo fala sobre ele mesmo nessa carta. Ele vai mencionar basicamente duas questões sobre ele. A primeira é de sua prisão e o segundo é o motivo a qual ele está enviando essa carta ao seu companheiro Tíquico. Então é interessante vermos que teremos bases doutrinárias a respeito de uma vida espiritual. E nós estaremos aqui fazendo alguns comentários também. Então, o irmão Elias está com oportunidade, nosso dirigente ali da congregação do Buriti dos Esmédios, está com oportunidade também para dar o primeiro ponto. Eu salvo meus queridos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Nesse domingo de manhãzinha, dia maravilhoso que Deus tem nos dado, né? Então, essa primeira aula desse trimestre, né, os assuntos maravilhosos que nós vamos abordar nesse trimestre. Então, que os irmãos que estão em casa possam ficar na expectativa de coisas que vêm desse ensinamento para a nossa vida espiritual. Não é de nós mesmos que nos criou todas as coisas e está dando essa graça por a honra e glória do nome do Senhor, para que nós possamos estar transmitindo algo para a nossa vida espiritual, para nós cada vez mais se edificar na presença do Senhor e nos seus caminhos. Então nós estamos nessa aula hoje, né, que nós foi dito aqui o título da lição. Então nós estamos nesse primeiro ponto aqui, que é a autoria e a data dessas epístolas, né? Então nós vamos aqui para o primeiro tópico, desse primeiro ponto aqui, a autoria. Vamos ler aqui. Conforme o continuamento a época, apóstolo de Jesus Cristo, e provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Está lá as referências aqui, Atos 13, 21, Filipenses 3 e 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Está lá em Atos 22, versículo 20. Nós vamos ver mais ou menos a vida de Paulo e a sua autoria, né? E a data que foi escrita essas cartas, né? Então nós vejamos, em primeiro lugar, um homem que nem Paulo, o homem que foi escolhido por Deus para que viesse fazer a sua obra. Tanto que ele dá até um conselho para nós que nós possamos ser imitadores de Cristo, assim como ele foi, né? Então Paulo deixou muito claro, né, a sua vida para todo o povo de Deus daquela época para cá, né, depois que ele teve o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele veio só dando exemplos maravilhosos. Ele escrevia essas cartas, né, essas coisas maravilhosas para passar para os irmãos da igreja, para trazer mais edificação e mais firmeza no seu caminhar espiritual. Então Paulo foi um exemplo muito grande para a nossa vida espiritual. E até aqui, até hoje, até o final, até o dia do arrebatamento, nós vamos cada vez mais se aperfeiçoando nos caminhos do Senhor através dessas cartas maravilhosas. Essas cartas não serviu somente para aqueles evangélicos daquele tempo, aqueles salvos daquele tempo, mas ainda hoje serve para a nossa vida edificação espiritual na caminhada que nós temos para o céu. Então, cada dia nós venhamos meditar nessas cartas maravilhosas de Paulo, que ele mandava para os irmãos. Então aqui nós trazemos grande aproveito para as nossas vidas espiritual. Interessante, né, irmãos, que aqui dentro desse primeiro ponto, ele dá a comparação do nome, o significado do nome. Saulo significa solicitado, ou seja, Saulo ele era de fato uma pessoa muito solicitada. E uma das solicitações que era feita a ele é para ele combater, perseguir a igreja, né? E depois que ele passa pela transformação, que há o encontro com Jesus,
ele muda de Saulo para Paulo. E aí Paulo é o quê? Pequeno. Né? Ou seja, ele não quer mais ser chamado de Saulo. É tanto que quando ele escreve as cartas, as 13 cartas das suas epístolas, ele coloca lá, ele poderia ter colocado como Saulo, né? Mas não. Ele agora é Paulo, pequeno. Né? Todas ele coloca como Paulo, não coloca como Saulo. E isso é mostrando também que, por mais que a criatura seja, após ele ter um encontro com Jesus, realmente ele é transformado. Ele passa a se tornar filho de Deus. Né? Então, aquilo que era velho nele é transformado por algo novo. Né? E o passado Deus ele não leva em conta. Né? A mesma coisa o apóstolo Paulo estava mostrando aqui. Não, o passado ele não leva em conta. Né? Deus ele não vai levar em conta. Então meu nome ficou para trás. Eu tive um encontro com Deus, então agora eu sou uma nova criatura, assim como Jacó lá no vale, né? Após ele ter um encontro com o anjo, a primeira coisa que fez foi mudar o nome dele. Agora você é uma nova criatura, você é uma outra pessoa. Muito bem. Muito bem, né, irmão? Que coisa maravilhosa, né, irmão? Essa aula maravilhosa aqui. Enquanto não está lendo, os outros já estão meditando, já tem mais coisas para apresentar. Que coisa maravilhosa, irmão. Trabalhar para o Senhor com alegria, né? Aí cada vez mais, queridos, nós estamos cada dia aprendendo mais um pouquinho da parte de Deus. Vamos aqui para o top 2. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Está lá em Romanos 11 e 13. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como a reservar pela vontade de Deus. Está lá em Efésios 1 e 1. Isto é, não escolhido por homens. Então aqui mais uma prova, né, irmãos? Nós vemos que Deus tinha um plano na vida dele. Agora o que me chama a atenção, olhando para a vida de Paulo anteriormente, de ter um encontro com o Senhor Jesus, ele era dedicado ao seu trabalho, né? Ele era dedicado, ele perseguia o povo de Deus, mas ali ele estava fazendo como que fosse certo para ele, né? Isso. Ele estava fazendo como que fosse certo. Então muitas das vezes, queridos, pessoas que estão lá fora, pessoas que estão lá no mundo, às vezes faz coisas erradíssimas, né, contra Deus. Mas muitas das vezes eles pensam que estão fazendo certo. Aí eles têm que ouvir a palavra, eles têm que crer, eles têm que aprender, né, a se transformar bem, fazer um esforço para que Deus transforme a sua vida. Então, Paulo, no tempo de Saulo, né, que ele vivia perseguindo o povo de Deus, ele estava como que fosse enganado ali, pensando que estava fazendo certo, perseguia o povo de Deus, mas no momento que ele encontrou-se com o Senhor Jesus, teve aquele encontro, então que ele foi transformado, aí ele mudou de atitude, né? Então ele abandonou tudo, que diz que tudo para ele é perca, mas para Cristo era ganho. Então ele teve uma grande transformação, e essa grande transformação, irmão, muitos hoje pastores, muitos missionários e muitos evangelistas e tudo mais, muitos obreiros, hoje estão muitos transformados também através de ter um encontro com o Senhor Jesus. Para ser transformado, nós precisamos ter um encontro com o Senhor Jesus e receber Ele como Salvador e deixar Ele trabalhar na nossa vida, dar lugar a Ele, esvaziar do homem, esvaziar do eu e deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Isso é que faz o trabalho do Senhor com alegria, aí realmente é uma pessoa transformada. Mas se você aceita Jesus, mas não deixa Deus trabalhar na sua vida, fica ruim do Senhor trabalhar, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele não entra na sua casa sem ser convidado. Ele não entra, Ele não habita na sua casa. Eu estou falando na sua casa que nós somos casa do Espírito Santo. Casa de Deus é o nosso corpo. Então Ele não entra na nossa casa se Ele não for convidado. Ele não entra à força. Mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida, você também pode ser transformado. Você que pode estar distanciado ouvindo essa escolinha hoje, você que pode estar desanimado da caminhada, você venha se esforçar para você cada vez mais se animar na presença de Deus, para ser transformado realmente como Paulo foi. Glória a Deus. Quer algum comentário, pastor? Amém. A assinatura, eu queria fazer só um comentário. É interessante que as cartas de Paulo, são 13 cartas, né?
das cartas que foram escritas, 13 é de autoria dele, né, do apóstolo Paulo. E ela obedece a 4 grupos. 4 grupos. Então, essa informação é importante para nós, porque, olha só, irmãos, como é importante. Se você nunca pensou sobre esse aspecto, olha como é interessante essa divisão das cartas de Paulo. Até para que a gente possa também, ao manusear, a gente saber qual é o propósito de cada carta. Eu observando, nós temos 2 cartas escatológicas, a primeira divisão. Quais são as cartas escatológicas? Primeira e segunda aos Tessalonicenses. Essas 2 cartas são cartas estritamente escatológicas. A palavra de salvação. Então, vemos também as cartas de salvação, que é 1ª, 2ª Coríntios, Romanos e Gálatas. Ou seja, Romanos, Gálatas e Coríntios são cartas de salvação. Ele está pregando sobre salvação. Terceira divisão é a cartas de prisões. Quais são as cartas de prisões? Essas que nós estamos estudando de hoje. Éfeso, carta de prisão, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas cartas ele escreveu estando na prisão. É importante também sabermos dessa divisão. E a 4ª e última divisão são cartas pastorais, que ele escreveu 1º e 2º Timóteo e Tito. Então, a gente observando essas divisões, quando a gente vai para essas cartas, você vai entender. Essa carta fala de salvação, essa fala quando estava na prisão, essa aqui foi pastoral, e essa outra fala de salvação, ou seja, a outra de escatologia. Então, é muito importante, né, pela assinatura do apóstolo Paulo, ele também colocou isso aqui como evidência. Tá certo? É bom os irmãos também, é só um comentário. Atos 3:1. O preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol da epístola da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, querido, que nem o pastor já falou, essas cartas que ele escreveu nessa época, ele estava na prisão. Mas veja bem, Paulo mesmo na prisão, ele escrevia essas cartas maravilhosas e mandava para essas igrejas, né? Para que essas igrejas, na hora que ele mandava essas cartas, é porque realmente essas igrejas estavam precisando de algo dessa maneira, né? Dependendo que as cartas diziam, então aquela igreja recebia aquelas cartas da maneira que ela estava precisando. Significa que hoje, até no você pensa, não, essa palavra hoje não é boa, mas tem gente que está precisando daquela palavra. Então, da mesma forma, essas igrejas, naquela época, estavam precisando dessas cartas de Paulo. Mas o que me chama a atenção é Paulo na prisão, irmãos. Paulo na prisão, mas de maneira nenhuma ele queria deixar, pelo mensageiro que levou as cartas, a gente vai ver aqui na frente, que mesmo na prisão, ele não queria que os irmãos ficassem tristes, tristes por causa que Paulo estava na prisão. Paulo não estava na prisão, querido, por causa de pregar o evangelho. Paulo não estava na prisão por causa de algo errado que ele tinha feito, não, na sua vida não. Paulo estava preso, ele enviava essas cartas maravilhosas para essas igrejas. Em prisão domiciliar, por cerca de 2 anos, está lá em Atos 28 e 30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente a partir dessa premissão e data provável da redação da Epístola aos Efésios. Ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador, né? Então, irmão, está aí, esse amigo dele que eu falei era o portador, mas de maneira nenhuma ele queria que a igreja ficasse desanimada. Ele mandou essas cartas que era para elas ficar tranquilas, ficar, né, adorando a Deus ali naquele lugar, mas ficasse realmente com seus pensamentos no Senhor Jesus. De maneira nenhuma ele queria que eles ficassem tristes. Então aqui está a data, que você possa saber, se você ainda não sabia, a data que ele escreveu essas cartas ao Efésios. Está lá em 61 a 62 depois de Cristo. Então, esta é
nesse ensinamento que eu trouxe agora de manhã, esse ponto que foi ensinado para mim, ler e explicar algo da parte de Deus, aqui eu termino e passo o trabalho para o nosso pastor. Amém. Graças a Deus. Olha só, irmãos, só fazer aqui só também uma colocação. Paulo, ele 2 vezes, 2 anos ele passou preso. Eu estou aqui buscando o texto aqui, em Atos capítulo 24. Se você puder acompanhar aí na sua casa também, Atos capítulo 24, e versículo 21. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você vai encontrar Paulo, do 21 até o 27, ele vai mostrar o seguinte. Ele estava preso lá na Cesareia. Nesse texto aqui, vai mostrar Paulo preso. Atos capítulo 24, do 21 até o versículo de número 27. Ele vai narrar aqui, ó. Então Félix, havendo ouvido essas coisas. Então aqui ele vai mostrar aqui, ó, no 23, o centurião que guardasse em prisão, tratando com brandura, que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Ou seja, Paulo ficou preso em Cesareia por 2 anos. E ele teve acesso, disse, olha, não impeça de ninguém vir visitar ele, não tem problema, pode deixar o pessoal vir visitar ele, dos seus, né, o pessoal dos seus parentes, não precisa impedir de ser visitado. Então ele ficou preso por 2 anos, por pregar a palavra. Um desses relatos, ele em Roma, ou seja, ele teve 2 prisões, preso em Cesareia, que está lá em Atos 24 e 21, e também preso em Roma, que nós vamos encontrar também no livro de Atos, capítulo 28. 28 de Atos, versículo 16. Ele vai mostrar aqui, ó. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Então, ele era um preso romano, porém ele morava com aquele soldado que era guarda dele. Então nós vemos também Paulo lá ali por volta do ano 61, 62, preso em Roma também, tá certo? É só um complemento aqui para complementar essas datas, né, da sua prisão e da autoria da sua carta. Amém? Irmão Diego, quer colocar mais algum ponto? Amém? Amém? Então, meus queridos, vamos entrar aqui no segundo ponto agora. Nós vimos sobre a data e a autoria, não é isso? Nós vimos aqui a autoria e data. O irmão Elias trouxe para nós aqui esse texto. Agora nós iremos estudar o segundo ponto, que é destinatários, para quem se destinava essa carta. A cidade de Éfeso, vamos lá. Fundada por volta de 1050 a.C., né, a cidade de Éfeso, tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. A sua rua principal era pavimentada em mármore, olha só isso aqui, irmãos, em colunas trabalhadas ambos os lados. Eram consideradas uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. E próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Meus irmãos, dá para a gente fazer aqui uma imagem mental, vamos dizer assim, vamos fazer uma viagem no tempo. Dá para a gente imaginar uma cidade onde uma rua é pavimentada com pedra de mármore. Olha que mármore não é barato. E ela tinha por volta de 100 colunas. Eu estava pesquisando a respeito da cidade de Éfeso, né, na atual Turquia. Ela tinha cerca de 100 colunas naquela cidade, naquela rua principal. E eles eram realmente muito prósperos, os efésios eram muito prósperos. Ele era uma cidade ali que ela era estratégica, dali saíam várias embarcações para o mundo inteiro. E eles tinham realmente, o seu forte era a idolatria, ou seja, os cultos pagãos eram muito fortes na cidade de Éfeso. E nós observamos que estava sendo destinada a esta cidade, esta carta, e Paulo realmente fez um grande trabalho na igreja de Éfeso. E nós vamos entender, ali olhando hoje para a atual Turquia, ainda existe dessas 100 colunas que eram erigidas ali naquela cidade, só tem uma de pé, só uma, um sítio arqueológico. E ainda está preservado esse estádio, né? Ou seja,
esses monumentos que foram preservados ali, ainda hoje tem ruínas dessa cidade, né? É visitada por muitas pessoas, por pontos turísticos. Então eu imagino que deva ser muito emocionante você entrar numa cidade aonde você vê os escritos bíblicos falando a respeito dessa cidade, dos grandes milagres que aconteceram nessa cidade, e saber que ali tinha um templo, era o templo mais conhecido no mundo, o templo de Diana. E essa deusa, ela recebia visitantes do mundo inteiro. Então imagina uma cidade bastante religiosa, com turismo religioso, e realmente uma cidade muito rica e poderosa. E Paulo se estabeleceu ali naquela cidade por 2 anos e pregou o evangelho ali, e mesmo depois de preso ele continuou dando assistência, né? Então vamos ver aqui que essa cidade era uma cidade realmente muito importante para o ministério de Paulo. Amém? Vamos ver aqui também a religiosidade de Éfeso. Vamos lá. A cidade abrigava o templo de Ártemis, ou seja, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Irmãos, imagina uma coisa, eu fico imaginando uma coisa. Se aquela cidade vivia dos nichos, ou seja, dos artesanatos feitos, né, com prata e ouro, que vendiam nos templos. Imagina que aquele templo, irmãos, o templo, a gente pesquisando, era um templo que tinha 127 colunas, o templo. Era uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. Então imagina que os efésios, eles se orgulhavam da riqueza que existia naquela cidade. Tinha o Areópago, tinha os estádios de lutas, as arenas, tinha o templo de Diana, ou seja, aonde o mundo inteiro idolatrava aquela deusa. Iam para lá grandes números de pessoas do mundo inteiro para cultuar aquela deusa. E de lá saía com suas lembranças, miniaturas feitas em mármore, feitas em ouro e feitas em prata. Então o comércio daquela região voltava-se em torno da idolatria. Então vamos trazer uma comparação. Imagine que fosse hoje na cidade de Juazeiro do Norte, que é uma cidade realmente que ela vive em torno, né, do comércio ali, mas a romaria, né, toda aquela parte ali, ela é muito forte. Canidé também é outra cidade muito forte sobre esse aspecto. Então a preocupação dos efésios é que quando Paulo chega lá na cidade, ele começa a pregar um evangelho mostrando que não se precisa mais praticar aqueles cultos à idolatria, mas cultuarmos ao nosso verdadeiro Jesus. Então imagine, meus queridos, que a cidade começou a ter prejuízo financeiro, porque as pessoas não mais compravam as imagens, porque estavam sendo libertas da idolatria. E vamos ler esse texto, eu acho muito lindo esse texto em Atos dos Apóstolos, glória a Deus, que foi dada a referência aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Olha a preocupação dos efésios a respeito da pregação de Paulo. Olha só qual era a preocupação. Atos 19, versículo 27. Olha aqui, irmãos, que coisa, como é que funciona. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia, ou seja, havia uma preocupação dos artesãos, dos ourives, havia uma preocupação, dizer assim, olha, se esse homem Paulo continuar pregando aqui, nós não temos como ganhar mais dinheiro, a nossa profissão vai ficar obsoleta. Para quem que nós iremos vender os nossos nichos, os nossos santos, as nossas imagens? Para que nós vamos produzir? Se esse homem continuar pregando, meu irmão, isso é o que acontece quando estamos pregando a palavra de Deus. Quando estamos pregando a palavra de Deus, o dono do bar vai dizer o seguinte, rapaz, se esse negócio de evangelho crescer aqui, para que eu vou vender a minha bebida? Se as pessoas aceitarem a Jesus, eu vou quebrar, porque não vai ter para quem eu vender.
Então aqui da mesma maneira, eu colocando exemplos de quando Jesus liberta o ser humano de alguma prática pecaminosa, aquele segmento, ele se revolta, ele tem prejuízos. Por quê? Porque as pessoas estão sendo libertas pela palavra. E os efésios estavam preocupados com o seu comércio, com a sua profissão, olha só. E outra coisa, a nossa profissão vai cair em descrédito. Mas também de que o próprio templo da deusa Diana seja estimado em nada. Então o que eles estavam observando? Se esse evangelho de Jesus começar a crescer, como está crescendo, o templo vai ficar obsoleto, ninguém vai mais participar lá do templo, ninguém vem mais dos outros lugares para vir para cá, ou seja, o templo vai se tornar em nada. A preocupação deles era com o templo e com a sua profissão, com o seu dinheiro. E ele disse, ó, em fim da majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram, ser destruído. A preocupação dos efésios era que a imagem da deusa Diana fosse obscurecida por causa do evangelho, que a Ásia e o mundo, eles estão declarando que vem gente de todo mundo adorar essa deusa aqui. E se nós permitir que esse homem Paulo, ele pregue esse evangelho, vai acabar com o templo. E hoje, irmãos, o que aconteceu? Cadê o templo da Diana? Cadê o templo de Diana? Não existe. Glória a Deus. E onde está o evangelho? Depois, o templo de Diana, a cidade de Éfeso, ela foi construída em 1050 a.C. E nós já estamos a 2020 depois de Cristo. Já tem mais de 3.000 anos que estamos aqui. O templo já foi construído há 1.000 anos antes. E nós há 2.000 anos. Se Paulo escreveu essa carta em 61 depois de Cristo, nós vamos inteirar 2.000 anos agora em 2060. É isso? Então, depois de 2.000 anos, o evangelho que Paulo pregava lá na Ásia ainda está de pé. Mas o templo da Diana foi destruído. Oh, glória! Não é isso, meus queridos? Que bênção, irmãos. Então, o versículo 28, ele diz assim, ó. Ouvindo isto, encheram-se de ira, chamaram-se dizendo, grande é Diana dos Efésios. E aí lá o 29 diz assim, e encheu-se de confusão toda a cidade. Unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiro de Paulo na viagem. Irmãos, observe isso. Já tinha aqui o macedônico e Gaio, ou seja, esses dois homens já foram ganhados por Paulo. E já estavam lá onde? Ele disse que ele estava onde? Não, eles estavam no teatro. Olha só a estratégia de Paulo. Paulo ele ia para o Areópago, Paulo ele ia no teatro, ou seja, Paulo ia aonde tinha aglomeração de pessoas. Aonde tinha um número bom de pessoas, aonde as pessoas se reuniam para as suas brincadeiras, os seus entretenimentos, Paulo se infiltrava ali no meio, começava a pregar o evangelho e o milagre acontecia. E ali muitas vidas aceitavam a Jesus e o evangelho cresceu de forma extraordinária na cidade de Éfeso, ao ponto de preocupar os efésios, por causa do templo de Diana, por causa do seu comércio, da idolatria e por causa dos profissionais que achavam que as suas profissões iam ficar obsoletas. Por fazer ídolo para quem, se não tem para quem vender? Né? Então a preocupação deles era essa. Amém, meus queridos? Vamos para frente? Glória a Jesus. Terceiro ponto, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está lá em Atos capítulo 10, versículo 21. Versículo 31. Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Está lá em Atos 19. Irmãos, imagina, Paulo quando chega na cidade, ele já encontra crente. O evangelho se espalhava com uma velocidade tremenda, irmão. Esse vírus aí não dá nem para andar com o evangelho. O evangelho se espalhava numa velocidade absurda. Porque se Jesus morreu ali, provavelmente no ano 33, 30 anos depois, o evangelho já estava se espalhando pelo mundo. Paulo chega em Éfeso, já tinha 12 discípulos de Jesus, lá em Éfeso.
Provavelmente esses aqui viajavam para Jerusalém, viajavam para as cidades ali marítimas, Cafarnaum, e eles ouviam falar desse evangelho, se convertiam, voltavam para a sua cidade e lá pregavam. É assim que acontece hoje nas igrejas, no evangelho do nosso tempo. Se qualquer um de nós sairmos daqui e formos habitar em alguma região, e chegamos lá, não tiver nenhuma igreja, não tiver nenhum templo, não tiver nenhum crente, nós começamos a evangelizar, e logo mais daqui a pouco tem uma congregação. Tem uma família, 2 ou 3 que aceitaram a Cristo. Temos exemplo da nossa congregação dos Morros. Não é assim? Verdade. A congregação dos Morros foi evangelizada em 1920 pelos missionários suecos. Então eles começaram ali o evangelho. O trabalho de evangelho parou no ano 70. Aqui, né? Em 1970. Lá nos Morros. Parou. As igrejas fechou, as igrejas que tinha. Então foi reaberto agora há 3 anos. E os remanescentes, os netos dos pioneiros, estavam lá e aí hoje fazem parte do nosso ministério. Né? Ou seja, chegamos lá e não tinha trabalho de evangelho. Tinha alguns templos construídos e alguns filhos de irmãos que estavam afastados sem congregar. Então, quando a gente chegou, os pastores que iniciaram o trabalho, deram continuidade, começaram a investir ali. Na verdade, a semente já estava plantada, fizeram só aguar, né? E quando a chuva bateu, a semente nasceu e brotou. E hoje nós temos uma congregação. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Irmão, isso aqui é muito bonito, irmão. Ele vai lá para os judeus, eles rejeitam. Ele vem para os gentios, e aí quando começa a juntar o povo, não podia ficar com o povo no meio da rua, ele aluga uma escola. Ou seja, ele pega uma classe lá dentro de uma escola, ele diz, olha, me alugue aqui uma escola dessa, uma sala dessa, eu quero reunir o povo. Que coisa linda, irmão. E a igreja começava dessa forma. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia. Pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Está lá em Atos 19, 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Olha só, irmãos, que coisa aqui, olha. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Está lá em Atos 16, 24. 18, 24, perdão, irmãos. Timóteo também foi designado para pastorear essa cidade. Está lá em 1 Timóteo 1,3. E segundo Irineu, sei lá em 130, 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então olha só a importância dessa igreja. Por quê? Porque era uma cidade muito idólatra, era uma cidade muito presa. Então foi assim, uma quantidade enorme de irmãos, cheios do Espírito Santo, para evangelizar aquela cidade. E ali, Deus fez um grande milagre, salvando, libertando muitos cristãos ali na cidade de Éfeso. Então, nós hoje temos uma lição dedicada totalmente a Éfeso. Né? Estudamos a Epístola aos Efésios. Que maravilha. Irmão Diego, colocar aí, mas... Eu quero só observar aqui um detalhe bem importante que fala também da história aqui da nossa cidade, né? Aqui a revista ela vai dizer que a cidade de Éfeso ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes. Certo. E a nossa cidade aqui de Pacajus ela tem por média de 70 mil. Então, ou seja, ela era 7 vezes aproximadamente maior do que a nossa cidade. Muito bem. Então, o apóstolo ele chegou lá e já encontrou 12. 12. E com esses 12, ele fez um reboliço tão grande lá na cidade de Éfeso. Então, buscando para nós, né, nesses momentos que nós estamos vivendo, que é mundial o que está acontecendo, imagino que a igreja ela não pode fazer na vida das pessoas, porque o que está sendo propagado hoje em dia, né? A gente abre os noticiários e a gente já escuta tanta notícia ruim. Isso. Né? Então, o que eu quero chamar a nossa atenção para que a gente seja como esses apóstolos, como esses discípulos, 12,
né? Eles propagavam a Cristo, eles não queriam saber de outra coisa a não ser anunciar Jesus como Salvador, né? Então a gente deve ser instrumento de paz para os outros. Claro que esse momento tão delicado que a igreja, né, e todo mundo está vivendo, ele é notório, bem notório, mas que a gente seja um instrumento, assim como Paulo foi naquela região de Éfeso, né? A gente propague a Cristo, a gente leve alento para as pessoas, né? A gente leve a paz de Jesus para as pessoas, a gente leve o Evangelho de Cristo para as pessoas, e vamos dar um tempo, né, de falar de coisas ruins, porque quando a gente fala de coisas ruins, atrai mais coisas ruins. Então vamos falar de Cristo, né? Vamos aproveitar o nosso tempo, esse tempo que a gente estava até comentando aqui, que eu não sei mais nem quando é domingo e quando é sábado. Para mim é todo dia. Então vamos aproveitar o tempo que Deus ele está dando, né, para nós, para a gente falar de Cristo, né? Para a gente usar as redes sociais, usar aquilo que está ao nosso alcance para falar da paz, né, do amor de Jesus. Eu me lembro que, eu não me lembro agora o nome do nosso irmão, ele morava ali na região do Buriti, ele é bem antigo, já faleceu, já dorme com o Senhor, mas uma vez eu escutei ele ministrar uma palavra. O Irineu? Irmão Irineu. Quem conhece vai saber do que eu estou falando. Uma vez eu era novo convertido e eu não me esqueço, faz 7 anos, não me esqueço, eu me lembro dessa palavra que ele deixou para nós. Ele disse que chegou aqui, foi um dos primeiros, pioneiros. Isso. E ele chegou aqui, ele disse que ia dar culto lá dentro dos matos, né, muito longe, e ele levava uma rapadura, um cantil de água, e ali ele anunciava o Evangelho. Ia para outra região, para dar Santa Ceia, longe, e ali ele levava rapadura, uma bolacha quando tinha, um cantil de água para anunciar o Evangelho. Então, veja o poder de Deus na vida de cada um que busca Ele, né, legitimamente. Lógico, né? Então ele, uma pessoa só, né? Claro que devia ter outros, né? Mas eram poucos, assim como era na cidade de Éfeso. Mas vejo que o poder de Deus ele faz através da vida do homem. E hoje a gente tem aqui, né, muitas igrejas instaladas no campo de Pacajus e muitas igrejas crescendo, né, espiritualmente, falando da palavra de Deus, muitas pessoas aceitando a Jesus, crendo que Ele é o Salvador. Então a gente tem que ser usado assim, como um instrumento de Deus para salvação, e não para causar um pânico a mais nas pessoas, mas para causar uma paz, né, que excede o entendimento de todo homem, né, de tudo aquilo que se move sobre a terra, que é a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Aí você observa que também com essa questão, né, dos 12 discípulos que estavam ali propagando, né, numa cidade de 500 mil habitantes, olhando para o nosso irmão Irineu, lembrando, né, saudosa lembrança aqui, que no início da fé ele, né, propagou o Evangelho ali como um bom soldado. Hoje observemos a população evangélica do Pacajus, o reflexo daquele trabalho. Então eu também tive a oportunidade de pegar testemunhos do presbítero Cirino Agostinho lá de Alto Alegre. Gostava muito de conversar a respeito do início da sua fé, e ele relata que logo há quase 50 anos atrás, quando ele assim aceitou Jesus, o presbítero Irineu, juntamente, né, com alguns dos seus companheiros pastores que vinham muitas vezes de Fortaleza, foram dirigir um culto lá em Alto Alegre e procuravam um lugar para ministrar a palavra. E o presbítero Cirino, ainda não convertido, disse: vocês podem fazer aqui no meu terreno, aqui na frente da minha casa. E quando os irmãos começaram o culto, a comunidade se levantou contra, se rebeliou para acabar o culto. E o presbítero Cirino foi lá, bateu a mão na foice e disse: ninguém vai acabar esse culto aqui não. Esse culto aqui não vai acabar. E ele se posicionou, e ele era o patriarca, né, daquela região, e disse: ninguém acaba o culto aqui. E ali se estabeleceu, e os cultos começaram a ser realizados, e ele se converte, depois a esposa, ou seja, e hoje vemos a congregação de Alto Alegre, né, na semente que foi plantada por esses patriarcas, sendo mãe de várias congregações. Só de Alto Alegre saiu a congregação da Malhada, Alto da Boa Vista, 2, congregação do Estrela, congregação da Base, só do Alto Alegre, congregação do Ministério Tempo Central de Horizonte, onde o irmão Zé Maria era presidente, atualmente é o irmão Marcelinho. Então, fora outros trabalhos que, né, saíram de lá, que foram propagados por conta de uma semente.
Então uma igreja mãe, uma igreja que praticamente semeou ali o evangelho e ainda hoje envia missionários para o campo, né? Segundo o pastor Márcio, deve ter de 10 a 12 missionários no campo, né? Fora do nosso estado, e dentro e fora do estado. Então, aquela semente foi plantada, Deus tem abençoado de uma forma especial. E hoje nós estamos aqui estudando justamente sobre isso, sobre a necessidade de nós enfrentarmos os desafios e termos uma visão missionária, como o próprio Diego falou. Não divulgarmos aqui situações de terror, mas focarmos na palavra, focarmos no evangelho, para que Deus possa abençoar todos os cristãos que estão sobre essa face dessa terra. Amém, meus queridos? Amém. Deus abençoe. Vamos para frente. Quarto ponto, do segundo. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Está lá em 1:1 de Efésios. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos, de maioria gentílica, nas muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, e a metrópole mais importante daquela região. Ou seja, a saudação, ela era, você observa que diz graça e paz. Eu estava colocando aqui, a respeito dessa salvação, da saudação epistolar. É interessante que ele coloca dos santos. Então ele lembra aos Efésios que precisa ser santificado, ou seja, separado. Ele diz, graça e paz aos santos. Então ele diz o seguinte: precisa ser santificado numa cidade que é altamente idólatra, numa cidade que realmente tem muitas atrações. Então imagine, irmão, a maior metrópole da sua região, daquela época, estava sendo alcançada. Se fosse aqui no nosso estado, eu posso dizer que seria a capital de Fortaleza. Se fosse no Brasil, seria São Paulo. Ou seja, a capital, ou seja, a metrópole, a maior cidade da sua região, o evangelho estava entrando com força, com autoridade, com prodígios, com milagres, e Deus estava salvando toda aquela região. E a partir dali, as cartas que eram escritas por Paulo aos irmãos de Efésios, ali em Éfeso, elas circulavam nas igrejas. Então imagina, leu aqui, tem uma reunião lá na cidade, em outra cidade, leva a carta e lê lá. Tá? Como é que funciona, irmão? Então, essa outra carta, ela roda, vai para outra igreja. E vamos ler. Olha, saiu uma carta de Paulo. Está onde? Está na igreja de Éfeso. Pois quando terminar lá, ela vai vir para cá. E daqui vai para a igreja da Macedônia. E de lá vai para a igreja... ou seja, as cartas vão rodando nas igrejas para saber o que é que Paulo estava anunciando sobre aquele povo. Então é muito importante que nós tenhamos a saudação. Hoje nós fomos privados, segundo as autoridades, a gente não pode pegar o aperto de mão. Irmão, nunca foi tão valorizado o aperto de mão, como está sendo hoje. Se você pega na mão do irmão, se você não pega, o irmão diz assim, diz assim, não, pastor, pode pegar na minha mão, o sangue de Jesus tem poder, já me purificou, amém, meu irmão, sua fé está em alta. Se você pega, ele diz, não, irmão, não vou pegar não para a gente proteger. Então, nesse momento, até alguns irmãos estão divididos sobre esse aspecto. Mas por que isso, pastor? Por quê? Porque a gente sabe, a saudação aqui, ela estava sendo verbalizada. A nossa cultura, ela é muito quente, ou seja, a gente sauda apertando a mão, a gente sauda abraçando, Nós temos esse calor, dessa troca. Nesse momento, estamos sendo privados, e nós, pela boa consciência, para não gerar constrangimento nos nossos irmãos, até a gente evita de ter esse momento caloroso. Mas isso é bom, irmão, se nós passarmos agora nesse momento, que quando passar tudo isso, nós vamos ter tempo, de fato, de abraçar, com vontade, com prazer, os nossos amados irmãos. Então é muito importante a saudação. Você pode até perguntar, pastor, se eu chegar em um lugar
e a gente perceber que as pessoas não são crentes, não tem problema, irmão. Saúde com a paz. Se eles tiverem paz para retribuir, eles vão lhe retribuir com a paz. Se não tiver, a paz volta para você. Porque às vezes você fica perguntando, eu chego num lugar, eu tenho um irmão, e o resto não é. Aí um eu saúdo a paz do Senhor, o outro eu dou uma boa tarde. Às vezes a pessoa até fica constrangido, né? Por que você não me dá paz também? Eu não tenho paz para lhe dar. Se você tem paz, então você me dá paz. A paz que você tiver, né? Dá paz do Senhor para todos. Boa tarde a todos, né? A gente orienta, porque se a pessoa tiver paz, ela devolve. Se não tiver, a paz volta. Não é assim? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele estava saudando com a paz, graça e paz aos santos. Então ele coloca graça, porque a graça é um favor imerecido. A paz é construída através da confiança em Cristo, independente da circunstância. E aos santos, Paulo chamava ele de santos, porque vocês estão separados. Não se misture com essa idolatria aí da cidade de Éfeso. Você não precisa mais estar lá no templo de Diana. Agora vocês são templo, morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo batizou a muitos ali naquele momento. Amém? Vamos para frente. Glória a Jesus. O terceiro e último ponto, propósito e mensagem. Olha só, irmãos. Propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Então, fazendo já um parêntese aqui, essa carta, ela não te traz um problema específico, por exemplo, como lá de Coríntios. Coríntios tinha um problema específico na ministração da ceia, era aparente. Paulo deixa claro lá o que estava acontecendo. Alguém estava chegando na frente, comendo tudo, deixando os irmãos que chegavam depois com fome, não participavam, ou seja, era desordem. Então Paulo menciona isso. Então existiam problemas específicos. Aqui não, nessa carta, ele coloca ênfase em alguns assuntos, mas não é objetivo, ele fala como sugestão. Vamos lá. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Olha isso aqui, irmão. Não, isso aqui eu tenho certeza que os irmãos vão colocar algum ponto aqui. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Tá certo? Está no controle do universo. Vou até grifar aqui. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções de Paulo aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Olha aqui, irmãos, olha aqui, isso aqui vocês vão entender bem perfeito. Como a igreja estava nascendo, eram novos convertidos, haviam várias práticas no meio do povo pagão. E é natural que uma pessoa, ao mudar a sua cultura, ou seja, a se inserir em uma nova cultura, a pessoa traga práticas da antiga cultura. Isso é natural. Ali eles tinham culturas de religiões, de mistérios e magia. Era comum a prática da feitiçaria, magia. Tá certo? Então imagina um irmão feiticeiro agora participando de um culto. Então ele vai ter uma prática bem similar, ele vai querer, na verdade, aproveitar a sua prática lá no passado, de alguns costumes que ele tinha, ele vai encontrar alguma similaridade na casa de Deus. Vou dar um exemplo. Se por acaso Jesus salva, não vou generalizar, tá certo, irmãos? Não vou generalizar. Se por acaso Jesus salva uma pessoa que é praticante da Umbanda, né, ele salva. E a pessoa ela entra
ela vai congregar em determinado segmento, né, cristão. E se eles se depararem com um cristianismo neopentecostal, ou seja, que gosta de muito movimento, muita coisa, seguramente aquela pessoa, ela vai lembrar da sua prática lá na sua religião antiga e vai querer trazer alguma prática para a nova religião a qual ele está inserido. Então é comum que as pessoas elas façam um paralelo da vida que ela tinha no passado para aquela que ela está tendo agora. Porém, é muito importante entender que a gente não pode trazer costumes pagãos, costumes lá do passado, da nossa vida anterior, para a nova vida. Por que não podemos, pastor? Porque nós demos até a doutrina ontem, na sexta-feira, sobre a regeneração. A regeneração mata a velha natureza e nasce uma nova. Eu não posso aproveitar o que eu tenho lá da outra natureza para cá, para fazer uma concessão. Então a gente não pode fazer mescla. Aí você não pode aceitar o paganismo dentro da igreja, que está sendo proliferado hoje. O que é o paganismo? É o amuleto. Então imagine se eu tenho uma comunidade que ela tinha uma necessidade de adorar alguma imagem, agora aquela imagem foi tirada dela. Mas para ela não se perder, para ela não ficar triste, eu vou criar uma outra imagem. Eu posso dizer que esse girassol, eu vou ungir esse girassol, eu vou passar o óleo da unção nele, se eu estou colocando, que eu não faço isso, irmão, estou dando exemplo, tá? Para poder, às vezes, a pessoa alcançar uma pessoa que tinha uma prática pagã. Então, eu tiro aquela imagem da pessoa, não, você não vai mais adorar essa imagem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse girassol eu vou passar o óleo nele, ungido, eu vou levar ele lá no monte, e vou consagrar ele lá, em oração, e aí agora eu vou disponibilizar esse girassol, você vai levar ele para sua casa, e aí se você tiver com algum problema, você vai colocar esse girassol lá, e o problema vai sanar. Isso é paganismo. Isso aqui é cultura pagã. Não tem nada a ver com o evangelho. Tem que ficar claro isso. Por quê? Você está tirando o poder de Deus, a primazia de Deus através de Jesus, que Jesus salva. A fé não é no girassol, mas é no Deus que criou o girassol. E aí você está transferindo para cá o poder que seria dado a Jesus, atribuído a Jesus. Isso é paganismo. Está tirando, desviando o foco, o alvo. Então lá em Éfeso tinha irmãos que estavam fazendo isso. Então Paulo orienta, você não pode fazer isso. Você não pode trazer o misticismo ali, as superstições daquele tempo, não pode trazer para agora. Nós encontramos ainda crentes supersticiosos? Encontramos. Vamos dar alguns exemplos? Sal grosso. Sal grosso, atrás da porta. Crente. Tem medo de se encontrar com gato preto. Tem medo de encontrar com gato preto. Chinela emborcada. A chinela emborcada. Tem crente que tem medo de passar debaixo de escada. Tem crente que tem medo, irmão. Quem mais? Vestir a roupa ao avesso. Tem crente que tem medo. Sexta-feira 13 para muitos crentes é problema. Meu irmão, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Isso aí é misticismo. Isso aí era o que era praticado aqui nas religiões, lá em Efésios. Então Paulo orienta, meu filho, nós não podemos mais ser místicos. Nós não podemos ter magia no nosso meio. Nós não podemos usar o evangelho como forma de magia. Não, nós temos a fé é o fundamento, aquilo que está escondido, é a base. Não vemos ali o que está sendo colocado, é o fundamento das coisas que não se vê. Então aqui Paulo dá orientação sobre os mistérios, ele também coloca sobre a questão da imoralidade, as bebedeiras. Você vai encontrar aí alguém se dizendo evangélico, apoiando a bebida. Você vai encontrar até líderes dizendo, não, beber não é pecado. A Bíblia não condena a bebedeira. A Bíblia vai condenar a embriaguez, é você se embriagar, mas beber uma dosezinha ou outra. Meu irmão, não se dê a informação, a desinformação desses que estão querendo apoiar os seus vícios mundanos, como fizeram aqui os Efésios, em querendo encontrar base bíblica. Se você quiser encher a cara e beber, faça isso por sua conta, mas não use a Bíblia para apoiar esse tipo de prática pecaminosa. O próprio apóstolo Paulo, ele vai orientar os irmãos assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei levar por nenhuma dessas coisas. Exato. Né? Isso é lá em Efésios, ele falando com os próprios Efésios, né, lá no capítulo 4, no versículo de número 22 ao 24, ele vai dar uma orientação a ele
que é uma chave para tudo isso aqui que o pastor está falando nessa manhã. Ele vai dizer assim, o seguinte, ó, que quanto ao trato que já passou, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. E aí ele vai dar uma orientação aos Efésios. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Só para complementar o que o pastor estava falando aqui. E outra coisa, e tem mais uma coisa, as pessoas que apoiam isso, elas não têm base bíblica, sabe por quê? Porque nós não podemos manter uma prática comum do mundo, porque somos separados do mundo, santificados, separados. Nós não podemos mais manter uma prática pecaminosa para que a gente nós não venhamos cair no descrédito, no pecado experimental. Então, se nós temos uma novidade de vida, não precisamos mais da velha prática do mundo. Então, quando nós se despojamos, saímos do velho homem, a velha natureza que morreu em Cristo, nascemos novamente para Cristo. É o nascer de novo, é regeneração. Nós precisamos de uma novidade de vida, um novo homem, uma nova prática, um novo andar, um novo falar, um novo vestir. E a gente não pode, irmão, estar embriagados com o vinho, com essas coisas desse mundo. Mas a Bíblia nos manda nós se embriagarmos com o Espírito Santo, a qual não há contenda, porque a embriaguez do mundo gera contenda, não há necessidade. Então aqui Paulo também praticava isso. Ele dizia, olha, tenha cuidado com a imoralidade. E a bebedice. A imoralidade também está associada às vestes. Eu não vou deixar de bater nessa tecla. Por quê? Porque a imoralidade, ela começa onde? Na mente, no pensamento. E a imoralidade sexual, ou seja, o pecado da depravação, ele é iniciado na mente do ser humano. E para isso, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então estamos dentro de uma geração que, se nós tivermos que sair de nossos lares para ir ao supermercado, nós temos que vigiar, ou olhar para o céu, ou olhar para o chão, ou sair de olho fechado. Por quê? Por causa da imoralidade. A sensualidade, irmãos, está sendo despertado nas pessoas, está faltando o pudor, está faltando o quê? Está faltando o cuidado, o respeito contra o seu próprio corpo. Aonde se a lascívia é um pecado de despertamento no outro, a respeito do desejo pelo seu próprio corpo. Então nós temos que ter esse cuidado, para que nós não sejamos alvo, não sejamos propagadores, cuidemos do nosso corpo. A Bíblia nos ensina as mulheres cristãs se vistam prudentemente, se vistam decentemente, cobrindo o seu corpo, para que não desperte no outro o desejo pecaminoso da lascívia. Então o mundo, como jaz no maligno, não se preocupa com isso. Faz o que quer fazer, mas nós estamos ainda no mundo e precisamos nos proteger dessas práticas pecaminosas. E os líderes tenham consciência, repreendam isso, coloque realmente ordem para que não deixe o mundo entrar de forma avassaladora dentro dos templos, para que a gente não corrompa a igreja do Senhor. Olha, o rei Acabe foi um dos piores reis que esteve sobre Israel. E por causa dele e da sua esposa Jezabel, prostituíram o povo. Eles tiraram o culto, ensinaram o povo a adorar outros deuses, permitiram o povo se contaminar com a cultura pagã, e por causa disso, Israel saiu do plano divino, ou seja, as 10 tribos de Israel, do reino norte, foi dispersa pelo cativo assírio. Até hoje estão dispersas e se perderam. Só ficou remanescente Judá e Benjamim, por causa da fidelidade que tiveram a Deus. Então não dá para permitir o pecado entrar dentro dos templos para contaminar a igreja eleita do Senhor. Então, se você é a igreja, contrarie, não se espelhe no mau exemplo, se espelhe no bom exemplo. Se chamar você de quadrado, diga, é melhor ser quadrado, que o inimigo não vai ficar bolando para mim de um lado para o outro. Porque o crente redondo, o inimigo chuta ele que nem uma bola. Mas o quadrado dá trabalho de você ser movimentado de lugar. Amém? Glória a Jesus. Vamos para frente. A mensagem aos Efésios, a mensagem de Efésios gira em torno de suas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, está lá em 1:22, 4:15, 5:23.
a igreja e o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, construção do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. E terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida. Olha aqui. Um novo estilo de vida. Baseado na unidade, na comunhão com o Espírito. Na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé, prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Eu, irmãos, particularmente, eu gosto muito, mas é muito, da epístola aos Efésios, por conta dessas questões. Ele vai nos trazer primeiro, Efésios 6 vai nos dizer que temos uma armadura para lutar contra as hostes espirituais da maldade. Não é isso? Nós vamos ver, eu estava analisando aqui, que esta epístola desse mês, ela vem direto ao encontro da igreja. E nesse momento, nós temos duas situações. Uma, da igreja sendo fortalecida. Duas, da igreja sendo enfraquecida. Pastor, a igreja sendo enfraquecida? Deixa eu explicar para vocês qual é o cenário. A igreja fortalecida é a igreja que criou raiz durante todo o processo que ele esteve até aqui. Então, quem participa dos trabalhos ativamente, quem tem reserva na botija, quem conseguiu firmar as raízes com a participação e a adoração durante todo esse período antes dessa epidemia, ele tem uma reserva ainda. Pode ser que o azeite esteja pouquinho, mais tem. Mas quem não consegue acompanhar o caminhar da igreja na produção, em todos os trabalhos que são ativos, nesse momento está tendo uma grande dificuldade. Por quê? Porque está pegando a Bíblia, não sabe o que fazer. Eu vou ler, não consigo entender. Está com saudade, eu também estou. Mas as pessoas que tinham uma vida ativa somente no templo, agora estão sofrendo. Ser crente em Jesus, entende, igreja, não é só servir no templo. O templo é uma das atividades que nós temos. A igreja genuína, ela serve a Deus dentro do seu lar. Eu já não me canso de dizer, repito, em todos os momentos que eu tenho oportunidade. A adoração a Deus começa em casa. Você já sai de casa adorando. Você já chega na igreja com o teu coração preparado para a adoração. E quando a gente faz isso, quando a gente está cantando os hinos da harpa, já conseguimos sentir a presença do Espírito Santo. Porque a adoração vem de casa. Agora, se saiu de casa já em clima de guerra, quando chega na igreja, no templo, na verdade, vamos substituir, quando eu falar igreja aqui, os irmãos entendam que eu estou falando em alguns momentos de tempo. Quando você chegar no templo, se saiu de casa com conflito, se saiu de casa com problema, se saiu de casa com discórdia, se saiu de casa com um clima difícil, quando você chegar no templo, você vai levar em meia hora, quando consegue, para você se situar no culto. Então, com meia hora passadas, você já perdeu o louvor da harpa, já perdeu as orações, já perdeu outros louvores. Você está ali quase adentrando a palavra. Tem gente, irmão, que chega lá no meio da mensagem, ele ainda não se encontrou. Quando ele vai entender que ele está no culto, a mensagem já está do meio para o final. Como é que ele vai entender? Se ele perdeu a introdução, se ele perdeu a história. E aí você não pode, nesse momento, se deixar levar somente pelo momento do culto lá no templo. Então é agora que precisamos fortalecer os vínculos. Nesse momento a igreja precisa ser fortalecida. Com oração, com jejum, com busca da palavra. Nós nesse momento precisamos se dispor realmente a buscarmos a palavra. E aqui nós temos hoje a lição. Nós temos aqui em média de 5 a 8 irmãos participando dessa escola. Agora, nesse momento. Hoje é domingo. Mas já tem 15 dias que é domingo. Não dá para você dizer, não, pastor, hoje eu estou ocupado fazendo alguma coisa. Não dá. Então, quem tem realmente interesse, quem tem realmente sede,
tem desejo que não foi impossibilitado por conta dos meios de comunicação, ou seja, porque não estava na transmissão, porque não tem um aparelho, porque não tem uma internet instalada, porque não tem um aplicativo, não tem uma conta, né? Isso aí até se entende. Mas quem tem todo esse recurso e não está participando dessa lição maravilhosa, não faz diferença de estar em casa ou estar na igreja. Não faz diferença. Vocês concordam, irmão? Verdade. Porque você está tendo a necessidade de ouvir a palavra. E nós estamos num momento rico aqui de conteúdo, de tradução. Então é necessário primeiro mudar o pensamento, para depois mudar a situação e circunstâncias. Porque o maior problema está no nosso pensamento, como o Diego já falou aqui. Muda a chave do pensamento. Não pense em coisas ruins, pense em coisas boas. Pense em coisas que frutificam, que você possa ter Deus no seu pensamento, a palavra e as escrituras. Então nós entendemos que tudo isso que Paulo estava colocando, a mensagem para o povo, era uma mensagem de despertamento. Não importa, irmãos, imagine uma coisa. Se Paulo na prisão escreveu todas essas cartas, e você não vai ver ele dizendo aqui, ai meu Deus do céu, quando é que eu vou sair daqui? Por que aconteceu isso comigo? Por que fui injustiçado, Senhor? Você vai ver ele lamentando nas cartas? Meu irmão, as cartas mais inspiradas foram escritas em prisões. Não é isso, irmão? Você está preso hoje? Pastor, estou preso em prisão domiciliar. Estou preso dentro de casa, sem ter feito nada. Está reclamando de quê, meu filho? Não, pastor, é porque eu preciso trabalhar. Tá certo, mas você está comendo? Tá, então fica quieto. Porque a gente trabalha para comer. É assim ou não, irmãos? É verdade. Não é assim? Mas ficou a paranoia na cabeça. Não precisa trabalhar, tudo bem. Trabalho para comer. Você está comendo, então aquieta o teu coração. Em vez de você estar preocupando, quando é que eu volto a trabalhar? Quando é que eu volto? Você não está preocupado, não é com a comida, é com essa ansiedade de não saber o que fazer estando dentro de casa. Deixa eu te dar uma dica, pega a palavra, pega a Bíblia, pega a revista, vai orar, vai louvar, vai engrandecer o nome do Senhor, porque é um momento, não tem 15 dias que Jesus te deu férias. Não tem 15 dias. E se tiver que passar 2 meses, o que você vai fazer? Vai desesperar? Pensa nas coisas de cima. Tu está com saúde, mas pastor, tem conta para pagar. Quem é que não tem? Você ainda está ali, você ainda está arriscado não pagar nenhuma conta dessa. Você sabia disso? Glória a Deus. Porque se Jesus vier buscar a igreja agora, as contas ficam aí. Tu vai fazer o quê? Não, Senhor, não me leva agora não, que eu tenho que trabalhar para pagar minhas contas. É assim que você vai fazer? Porque quando você estava trabalhando, você estava pagando suas contas tudo direitinho. Agora você está parado, acumulou, né? Todo mundo acumulou. Está havendo perdão para todo mundo. Você está recebendo salário, vai receber salário sem trabalhar em casa, que o governo vai ajudar. E aí tu está querendo arranjar confusão por quê, meu filho? Adore a Deus. Louve o nome do Senhor. E daqui a pouquinho, a igreja volta à normalidade. Porque não tem capeta do inferno que aguente, irmão, uma nação inteira jejuar e orar para se desfazer desse mal. E se é Deus que está permitindo esse mal, Ele também não vai ficar lutando contra a igreja dele, não. Ele vai dar sabedoria aos líderes para conduzir esse processo da melhor forma possível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se a liderança do mundo inteiro está decretando jejum, oração, vamos fazer. Não fique aí discutindo que quem não tem conhecimento se diz cristão e não tem temor a Deus, porque jejum não é para ficar se discutindo partidarismo político e divergência de opiniões. Se fosse por isso, Deus não tinha recebido o jejum do rei de Nínive, de uma cidade mais pecadora da sua época. Glória a Deus. E Deus recebeu. Então não vai perder tempo. É porque agora, antes não dizia uma coisa, agora está dizendo outra. Então não vamos jejuar não, para não ir na onda desse daí que está pedindo para jejuar. Meu irmão, não é o presidente que está pedindo para jejuar não. É a nação brasileira que precisa arrepender-se dos seus pecados para que Deus possa sanar essa praga sobre a terra. Se não foi Ele que botou, mas Ele tem poder de tirar. É isso. Eu acho interessante que há 2 meses atrás existe uma balbúrdia
nas festas pagãs. E agora que cessou tudo, você decreta um jejum e dá resistência. Meu irmão, coloca a mão na consciência e no coração. Todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de enfermidade sobre essa terra. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos livrar e nos purificar. Glória a O Deus. sangue de Jesus tem poder para reverter esse quadro. E eu estou apoiado no texto de Apocalipse que diz: porque fostes fiel, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da tentação que há de vir sobre esta terra, para tentar os ímpios e o mundo. Glória a Deus. Então se agarre com Jesus. Se agarre com o Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Temos chegado à conclusão. Quero pedir o irmão Diego para ler a conclusão aqui. Amém? Conclusão. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quer fazer um comentário? Finalização, irmão Dezé? Não, que eu quero só, aqui onde o pastor já leu aqui, no final, uma coisa muito interessante, que diz assim: a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida. Querido amado, você que está ouvindo, né, que ouviu esse ensinamento maravilhoso, que coisa maravilhosa, irmão. A vontade de Deus, por a obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida. Se nós aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito, recebemos o Espírito Santo na nossa vida, então nós temos que ter um novo estilo de vida sobre nós. Porque se nós não tivermos um novo estilo de vida, né, nós não vamos conseguir nada, né, perante a Deus. Porque nós temos que ter o esforço de ter esse novo estilo de vida. Que adianta eu aceitar Jesus e ficar andando da mesma forma que eu andava? Se é um novo nascimento, né? Se é um novo nascimento, nós temos que mudar todas as nossas atitudes velhas do velho homem. Então, se é uma nova criatura. Para isso, é preciso, querido ouvinte que está ouvindo, você mude as suas atitudes para ter direito esse que está preparado para todos nós. Glória a Deus. Bom dia. Eu quero só deixar aqui uma observação também em relação a esse conteúdo que a gente estudou essa manhã. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, vai falar a respeito da carta, né, a primeira carta à igreja de Éfeso. Isso. E eu quero ler 2 versículos aqui para a nossa meditação. Vai falar o seguinte, versículo de número o 3 e o 4. Vai falar assim, ó: e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. O que eu quero dizer com isso? Que isso daqui já tinha ocorrido, né? A carta, o que a gente está estudando já tinha ficado, né? Paulo já tinha passado, né? E agora anunciando o evangelho, deixando a carta. E aí Deus ele vai lá em João, né? Entrega essa carta. E essa carta era direcionada à igreja de Éfeso. Isso. Em 96 depois de Cristo. 96 depois de Cristo. 30 anos só. 30 anos. Aí escute aqui. João, Deus, ele né, embora a gente viu aqui que lá em Éfeso, eles tiveram os melhores líderes que eles poderiam ter naquela época. O apóstolo Paulo. Né? Apolo, que a Bíblia vai falar bem pouquinho, mas o que ela fala a gente já sabe que ele era um grande homem, né? Eloquente, poderoso em palavras, né? E teve aqui o comentarista, aliás, ele falou também que teve aqui um homem, um escritor, deixa eu ver aqui o nome dele aqui, um escritor que ele afirma que João também ele passou por lá, né? Então, o Irineu, né? O Irineu, isso. Era bispo né, do primeiro século. Justamente, ele acredita que João também ele passou por lá por Éfeso, ou seja, o Éfeso ele tinha uma boa base bíblica, né? Mas lá Deus ele manda a carta para que João entregasse, que Deus ele ainda tinha alguma coisa contra eles. E o que era que Deus tinha? Que eles tinham deixado o primeiro amor. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter tido os melhores líderes
né? Que você aprendeu, né? Que você ali realmente entendeu a palavra, aquelas pessoas que lhe ajudaram no começo da vida cristã, né? Que deram alicerce, que deram a base a você. Mas se lá na frente, por algum motivo, você deixar de dar lugar a Deus, ao Espírito Santo na sua vida, a gente vai acabar como Éfeso, né? Deus ele tinha alguma coisa contra Éfeso, que eles tinham deixado o primeiro amor. Você recebeu os melhores ensinamentos que você poderia receber. Você recebeu a melhor base, a melhor doutrina bíblica. Mas se você não der lugar a Deus na sua vida, Deus ele ainda vai ter que lhe consertar. Deus ainda vai ter alguma coisa contra ti, assim como ele teve contra a igreja de Éfeso. Está lá em Apocalipse 2 e 4. Tem um porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então esse é o tempo de a igreja realmente resplandecer. É o tempo de nós vigiarmos, irmãos, porque Jesus ele vai dizer que no final dos tempos, né, o amor de muitos se esfriaria, né? Então a gente já está vivendo esse final dos tempos. Então isso não cabe à nossa liderança decidir por nós, porque a salvação é individual. Cada um vai dar cabo da sua própria vida diante de Deus. Então é o tempo de cada um de nós individualmente, né, não olhando para tantas circunstâncias adversas que acontecem na nossa vida, darmos lugar ainda mais ao Espírito Santo de Deus, para que a gente não seja pego desprevenidos em relação à volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Olha só, irmãos, que maravilha. Eu fiz aqui só um comentário. A carta de Paulo aos Efésios foi datada de 61. Essa aqui de Apocalipse de João é datada de 96. 35 anos após. Em 35 anos se perdeu os ensinamentos doutrinários de Paulo. Porque diz que caíste, né? Volte ao primeiro amor, porque vocês caíram. Ou seja, se você fizer agora, nesse momento, uma retrospectiva, pega 35 anos atrás, como é que era o Evangelho? Está igual ou está diferente? Tem bastante mudado, não tem? Tem. Nós vamos ver mais a presença do mundo no meio da igreja agora ou antes? Agora. Então a gente observa que a igreja atual ela está passando pelo mesmo processo de Éfeso. Estão perdendo a base doutrinária, perdendo o primeiro amor, está esfriando na fé. Esta carta se aplica para nós. Por quê? Depois de 35 anos lá na igreja de Éfeso, eles perderam a referência. E hoje a igreja, se não tiver cuidado, ou seja, se não houver uma disciplina realmente, quando eu falo disciplina, não é só de correção, mas de orientação, de discipular, disciplina de discípulo, de discipular, de falar verdadeiramente as Escrituras, de orientar as Escrituras, não ignorar as pequenas coisas, porque muitas pessoas usam o falso pretexto de dizer isso aqui é besteira, Jesus não vai querer saber disso. Então, essas pequenas coisas entram e faz um grande estrago, para ter uma coisa menor do que um vírus, que ninguém nem vê. Não é assim? Então, muitas coisas que são pequenas, elas entram e depois se instalam. E depois mudam e você não percebe a mudança. Então, se a gente observar, se os nossos pais na fé de 35 anos atrás, que são os nossos anciãos hoje, aqueles que já dormiram em Cristo, viessem para a nossa geração, ele vai dizer, o que é que vocês estão fazendo com o Evangelho? Aonde é que vocês vão parar com isso? Então nós temos que observar, meus queridos, precisamos preservar a sã doutrina. Bíblia, palavra. Se você não quer errar, vem para as Escrituras. O meu povo erra por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então precisamos ir para a Bíblia, participar. Participe da escola, participe da doutrina. Pastor, quando é que começa de novo os trabalhos lá no templo? Nós estamos orando para que Deus possa agir. Mas isso não é impedimento para você buscar a Deus. Você pode orar em casa, culto doméstico. Temos oração meio-dia aqui, temos oração aqui, temos culto 19 horas, temos escola bíblica pela manhã às 8 horas. E você tem um arsenal de Bíblia em casa e pode estudar. E quem tiver revista, pega a revista e estuda também. Amém, meus queridos? Eu quero pedir a Deus aí pela tua vida, orar pela tua vida, agradecer a tua companhia. Eu quero mandar a paz do Senhor para alguns irmãos que entraram conosco aqui. A irmã Jane Kelly, lá dos Morros. Que Deus abençoe a irmã Jane e o irmão Tiago. Irmão Nonato, irmã Iracema, irmã Neném, que estão conosco também aqui nesta manhã.
Irmã Aurilene e irmão Nairton estão também ligados aqui juntamente com a sua família. Glória a Jesus. Irmão Assis Barbosa, Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmã Ana Cássia, glória a Deus. A irmã Aurilene, irmã Ana, já falamos. Irmão Elânio, irmã Shirley e toda a sua casa. Deus abençoe, a paz do Senhor. Irmã Fátima também está conosco, ligada aqui na programação. Pastor Estevão está conosco aqui também, ali do Ministério Novo Horizonte. E a irmã Vanésia também, pastora. Rafa Marques, meu amigo, também a paz do Senhor, está conosco aqui. Pastor Wagner e a irmã Edna são ali pastores da cidade de Quixadá. Deus abençoe, do templo de adoração em Quixadá. Meu companheiro aqui de longas datas. Também irmã Lisa Rocha, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Elizabeth, irmão Francisco Ferreira, a paz do Senhor Jesus para nossos irmãos. Alain também, Lauriene, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eliax e Vanderlânia, a paz do Senhor, glória seja dada ao Senhor Jesus. Irmão Jorge Luiz e também a irmã Andréia, a paz do Senhor também para este casal abençoado, glória a Deus. E a Valquíria também, a minha tia, lá em Fortaleza, a paz do Senhor, Deus abençoe. Toda a minha família, parentes paternos ali. Compartilhe, viu, tia Valquíria? Compartilhe lá com toda a nossa família ali, os nossos parentes, em nome de Jesus, para que essa palavra chegue até os seus corações. E também o José Silva e a irmã Roberta está conosco também nessa manhã. Meus queridos e amados irmãos, eu quero agradecer a tua companhia. Nós iremos fazer uma oração para concluirmos este trabalho, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa trazer paz, graça sobre a nossa família e que assim o Senhor venha nos orientar. Estamos durante toda essa semana com os trabalhos. Eu quero pedir a todos os nossos irmãos que são membros aqui, estejam atentos às orientações dadas no grupo da Pedra Angular, que nós estaremos fazendo as convocações para a organização do trabalho durante esta semana. Foi prorrogado o decreto por mais 15 dias, então já era esperado, quando o primeiro decreto saiu, eu já coloquei no meu coração que no mínimo serão 2 meses, porque o governador não coloca de uma vez só, ele vai prorrogando para que haja tempo suficiente para as medidas sendo aprovadas, para os recursos sendo liberados, e para não gerar um caos na mente dos cearenses. Mas eu sei que isso vai perdurar ainda por algum tempo. Aqui não será difícil, diferente das outras partes do mundo. A Itália já vai entrando aí para a casa dos 60 dias, Foi 30 dias mais 15, deu 45. Seguramente vai entrar para os 60 dias. Então vamos nos programar aí para os próximos 45 dias, ou mesmo 30 dias que seja, para que nós venhamos estar com a nossa mente saudável, para que nós venhamos estar com o nosso coração voltado para Deus. Não permita que nenhum tipo de comentário, nem pela mídia aberta, pela televisão, fuja, meu querido, faça isso. Fuja desses noticiários polêmicos e terrorísticos que estão aí influenciando negativamente a tua vida. Busque a presença de Deus, vá ouvir louvores, vá ver a palavra de Deus, pregue a mensagem do Evangelho, muitos sermões que estão sendo pregados, tem culto ao vivo em vários lugares, aqui nós transmitimos, outras denominações, então busque refúgio nos pés do Senhor Jesus, somente nele teremos a segurança, tá bem? Então aguardem aí, obrigado a Deus pela tua companhia, logo mais estaremos orando aqui, entregando o jejum também, eu sei que você está fazendo a sua parte, e também à noite às 18 horas, hoje às 6 horas da noite, eu quero lhe convidar. E se você não está inscrito ainda no canal, lá no YouTube, se inscreva, que nós estaremos migrando para a plataforma do YouTube. Você vai colocar lá na descrição, AD Pedra Angular. Quando você colocar isso, vai ser direcionado à página do YouTube e as postagens estão lá. Daqui a pouquinho essa escola já vai estar também lá disponível na nossa página no YouTube, tá bom? Então que Deus em Cristo vos abençoe. Quero agradecer aqui para os professores, irmão Diego, irmão Eliés, que esteve conosco aqui nesta manhã. E nós estaremos aqui estudando, nos dedicando durante toda essa semana, para que na próxima lição estejamos nós aqui mais uma vez, assim o Senhor nos permitir. A próxima lição é sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Não falte. Se você não pegou a sua revista, adquira. Temos ainda aqui 6 exemplares. Está diminuindo. E você venha pegar a sua revista. As casas publicadoras estão fechadas, mas você não pode ficar sem a sua revista.
nós estamos aqui disponibilizando para você. Coloque lá no grupo, pastor, eu quero, e eu reservo aqui, tá bom? Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero convidar aqui nosso irmão Diego para fazer essa oração de término do trabalho, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia, né? Por mais uma escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Altíssimo e Soberano Pai, nesta manhã, Senhor, de domingo, nós queremos te dar Glória a graças, Deus. Glória a Deus. Nós queremos, Pai Santo, te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado. Pai. Glória a Nesta Jesus. manhã, Senhor, Pai, de abençoa o tua Henrique, meu presença, Deus, meu abençoa o Deus. Adriel, Estivemos Senhor. estudando essa lição maravilhosa. Ó Deus, que tem Senhor, nos para ajudado honra e também glória nessa do teu programação, nome. Pai. Deus Santo, Deus justo, eu te Glória, abençoo Jesus. desse dia, meu Deus. Desperta, Santo, Pai, nós teus não sabemos filhos cada o que dia há de mais, acontecer, Senhor, para estar Senhor. conosco aqui, Mas uma coisa cooperando nós com sabemos, este que trabalho, o Senhor Senhor. é conosco, Pai, independente das circunstâncias. É verdade. Deus Santo, Deus justo. Aleluia. Abençoa, Pai Santo, a tua igreja. Abençoa os teus servos. Dá que nos compromisso assistiram cada em dia casa, mais, Senhor, com os teus Abençoa, filhos. Pai Santo, esse ensinamento, Pai. É, essa semente Jesus. Que foi jogada em nossos corações. Glória Pai, a que ela venha Deus. morrer e germinar, Senhor, e dar frutos para a honra e glória do teu nome. É, Pai. Jesus. Abençoa, meu Senhor, o culto logo mais à noite, Pai, onde estaremos aqui reunidos adorando o teu nome, Senhor, na Glória a simplicidade, Pai, anunciando o teu evangelho, Pai, falando das tuas grandezas. Aleluia. Pai Santo, Deus justo, nos abençoa, nos livra, nos dá saúde, Pai, não deixa nada faltar a cada um de nós. Abençoa minha Pois é no nome esposa, Senhor do Deus Senhor querido, tua Jesus que eu te serva. peço e te agradeço. Amém. 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 A paz do Senhor para todos os nossos irmãos. E daqui a pouquinho, meio-dia, teremos oração. E logo mais à noite, nós teremos às 18 horas o culto. Então, fica na paz e temos um excelente dia nesta manhã.